Fala rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal da Zé Esportes. Hoje eu resolvi fazer um conteúdo para vocês muito mais informativo do que propriamente uma demonstração técnica ou demonstrar um produto. Realmente eu pensei em fazer esse conteúdo para que você possa compartilhar, para que você possa entender algumas diferenças. Muita gente tem dúvidas sobre Airsoft, sobre Airgun, se eu posso usar esferas de aço na minha Airsoft, se é o que eu preciso, ponta laranja, por que Airgun não tem ponta laranja, por que Airsoft tem, por que carabina PCP não tem ponta laranja, Airsoft tem. Então eu vou realmente desmistificar alguns paradigmas aí, para que realmente a gente possa levar o nosso esporte de forma consciente, de forma responsável, porque depende da gente, né? Não adianta a gente sempre depender dos outros. Depende da gente, depende de mim, depende de você compartilhar esse vídeo para que as pessoas entendam realmente e que a gente tome todo o cuidado com o nosso equipamento para que as coisas sempre tenham o bom tom na prática dos esportes de ação com armas de pressão, no qual a Zé Esportes é hoje referência no Brasil, tá pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, isso daqui é um revólver de Airsoft, ponta laranja, certo? Da Rossi, CO2, full metal, muito parecido com um revólver de fogo, tem peso muito real, e é isso que o pessoal do Airsoft preza, né? Pelo nível de realidade, né? Aqui você vai poder ver tambor, enfim, ação dupla, muito legal. Vocês vão dar um close legal pra caramba esse modelo. Vamos lá, o conceito da ponta laranja. Por que existe a ponta laranja, né? Se você sabe, digita aí pra gente, deixa esse comentário aí. Existe a ponta laranja, primeiro, para diferenciar sobre armas de fogo, né? Outros produtos, airguns, enfim. Mas também foi feito um estudo de impacto psicológico lá atrás, quando houve a legalização do esporte, que quando você aponta um armamento sem a ponta laranja para o seu oponente no esporte, no jogo de Airsoft, você faz o disparo contra a pessoa, sem a ponta laranja, ele causa um aspecto negativo, inconsciente na pessoa. Isso foi feito um estudo e foi apresentado, inclusive, tá, pessoal? Não estou falando da boca para fora, não. E quando você aponta o armamento com a ponta laranja, o seu cérebro entende que aquilo ali é um brinquedo, que ali você está sobre forte emoção, mas sabe que você está ali praticando um esporte, um lazer de forma prazerosa. Então é um outro tipo de emoção, certo? Um outro tipo de estresse. Aqui, sem a ponta laranja, no português claro, foi entendido como um estresse ruim, né? O cérebro entendeu como um estresse ruim. Com a ponta laranja, o cérebro entendeu como uma boa emoção, como uma emoção prazerosa, certo? Ou um estresse bom, se existe essa palavra estresse bom, não sei te dizer, tá? Mas é uma emoção para o bem e a emoção para o mal, certo? Então foi feito esse estudo e realmente foi detectado essa diferença, além de também diferenciar o produto pela ponta laranja. Sempre é obrigatório ter no Airsoft a sinalização da ponta laranja. Ah, mas dentro do campo eu tiro a ponta laranja porque dentro do campo não tem legislação, não tem nada. Não, pessoal, a ponta laranja tem que ter dentro e fora do campo. Não facilite as coisas para que piorem, tá? Então sempre tenha a ponta laranja na sua Airsoft, seja para você praticar no campo, seja para você fazer tiro-alvo na sua casa, no seu quintal, na sua chácara. Sempre se certifique que você está dentro da legalidade, né? Com a sua nota fiscal, junto com o seu equipamento, está transportando no seu porta-mala. Então são os cuidados que a gente realmente tem que ter para que o esporte continue por anos e anos e anos e venha crescendo, porque afinal depende da gente, aquilo que eu já falei para vocês. Então, tá dito. Agora vamos lá para a questão do calibre. Essa Airsoft 6mm eu posso atirar com esferas de metal e esferas de plástico. Por que eu posso, nesse modelo, fazer isso? Esse modelo não tem um dispositivo, um componente que se chama roll-up. Dentro desse roll-up vai uma peça de borracha que se chama book, certo? Se eu for usar uma esfera de metal neste modelo aqui,
não vai ter nenhum tipo de problema, porque ele não tem o roll-up e não tem o booking. Ele utiliza somente a força para fazer a bolinha viajar. Então eu posso atirar esferas de metal, calibre 6 milímetros, e posso atirar esferas de plástico, calibre 6 milímetros de diversas gramaturas. 0,12, 0,20, 0,25, 0,28, 0,30 e por aí vai. Tá? Para esse modelo aqui a gente recomenda 0,25, 0,28, o alcance dele é em torno de 20, 25 metros, com bom agrupamento, tá? Mas ele utiliza realmente somente a força para fazer a bolinha viajar. Aqui, mesma coisa, não tem roll-up, essa daqui é uma pistola C12 da Rossi, ela utiliza o CO2, sistema de CO2 aqui dentro, são mais de 400 FPS, acho que são 480 FPS com bolinha 0,20, tem muita potência e mesma coisa, ela só utiliza a força para fazer a bolinha viajar, ela não tem nenhum sistema de movimentação aqui, você vai dar muito disparo, você vai usar bastante, vai se divertir bastante, vai dar muito tiro, mas não tem o roll-up. Então, tem os prós e os contras, né? O roll-up é um dispositivo que faz a bolinha viajar por longas distâncias com a menor força possível, porque ela utiliza o backspin, o efeito Magnus, que atua sobre a bolinha, que gera um vórtice de sustentação na sua base, que faz a bolinha viajar por longas distâncias com um mínimo de força. Então, esse é o princípio do roll-up, muito a grosso modo para vocês entenderem. Esse modelo não tem o roll-up e você vai poder fazer o disparo e vai usar esferas de metal e esferas de plástico sem problema nenhum. Jamais usem esferas de aço em campos de airsoft, tá, rapaziada? Isso daqui é proibido, você jogar airsoft contra seus amigos, numa operação, num jogo, usando esferas de aço, tá? Se você, por um acaso, por um acidente, misturar as bolinhas, sempre se certifique que você não tem nenhum tipo de bolinha dentro da sua arma de aço, tá? Se você machucar alguém com esse tipo de esfera aqui, realmente vai te causar um grande problema, vai gerar um processo contra você, vixe Maria. Então, não utilize esferas de aço em campos de airsoft, tá? Utilize somente para sua prática de tiro ao alvo, seu momento de lazer fora do campo. Nunca num campo de airsoft utilize esfera 6 milímetros de aço, certo? Aqui nós temos uma Airgun Glock, homologada Glock, oficial Glock, vocês estão vendo aqui. Esse modelo aqui vem todas as marcações homologadas Glock e não tem, notem, ó, não tem a ponta laranja. Por que que não tem a ponta laranja? Esse modelo ele foi concebido para nenhum tipo de combate entre pessoas, nenhum tipo de prática esportiva, de um atirar no outro, nada disso. Isso daqui é somente para tiro ao alvo, certo? Então, muita gente compra essa Airgun aqui, calibre 4,5. Ela tira esferas de aço calibre 4,5. Aqui. Então, o pessoal usa realmente para treino, para fazer o saque, para fazer manobra, para, enfim, saque rápido, memória muscular, enquadramento, visada. O treino fica muito mais barato com uma Airgun do que com uma arma de fogo. Apesar, é muito similar, tamanho é similar, a empunhadura é exatamente a mesma, então dá para você treinar muito, diminuindo o risco e diminuindo o custo com uma Airgun dessa, certo? Notem, ela não tem a ponta laranja, não é previsto ter a ponta laranja, tá? Por quê? Porque ela só deve ser utilizada para tiro ao alvo. Onde você vai fazer o seu tiro ao alvo? No seu clube de tiro, na sua chácara, no seu local controlado, sempre com cuidado máximo necessário. Para comprar uma arma dessa, você precisa ter 18 anos, precisa enviar documentação e o porte de nota fiscal obrigatório, tá? Nunca transportar esse tipo de arma ao pronto emprego, ao alcance da mão, na cintura, nem nada disso, porque você vai ficar sem ela em caso de uma vistoria e dependendo aí, você está correndo até o risco de vida, porque você está portando de forma indevida. Então, sempre que você for transportar e nunca portar, no porta-mala, acompanhado de nota fiscal, dentro de uma caixa, dentro de uma case, beleza? É um dos cuidados que a gente tem que ter para que a gente sempre tenha tranquilidade e saber o que a gente está fazendo, certo?
Um novo conceito que eu vou mostrar para vocês também é a Home Defense, calibre 50. Esse armamento aqui é um conceito novo que lançou agora. É uma arma não letal, com sistema de CO2, que você vai atirar essas esferas de borracha, calibre 50, se precisar fazer o uso, certo? Então tá aqui uma esfera que ela vai aproximadamente a 16 joules de potência. Aqui você tem a capacidade para 9 esferas. Os disparos são em torno, como eu disse, 16 joules, e você tem 25 disparos aqui de autonomia com cilindro de CO2. O cilindro de CO2 fica na base dela. A hora que você precisar fazer o uso dela, você vai fazer um movimento de pressão aqui embaixo, vai pressurizar toda seu armamento em fração de segundos, e ela já vai estar pronta para o disparo, tá? O uso do Home Defense, ou defesa residencial, que a gente tem, realmente é para fazer o uso moderado da força. Se você precisar espantar alguma coisa, se você precisar, de repente, alguém está mexendo no seu portão, precisa fazer um disparo de alerta, não é letal, você pode fazer o uso sem problema nenhum. Esse modelo aqui você pode fazer o uso com esferas de metal, tá? Porque ela não tem roll-up, então você pode fazer o uso dela com esferas de metal, que você não vai danificar o armamento, certo? É uma arma que você pode ter para lazer também, porém ela não tem o conceito de lazer, tá? Ela tem realmente o conceito da Home Defense. Se fosse para lazer, ela é realmente um pouco mais caro você mantê-la, tá? Uma caixa de bolinhas aqui custa em torno de R$230, vem sem bolinhas, né? A autonomia dela é considerada baixa porque ela tem muita força, muita expansão de saída. Então você tem 25 tiros para um cilindro de CO2 que custa em média R$7, de boa qualidade. Então, obrigatoriamente, para fazer o uso desse equipamento, você tem que ter mais de 18 anos, nota fiscal, mesma coisa, tá, pessoal? Para transportar da mesma forma todas elas, tanto Airsoft como Airgun, a conduta de transporte é exatamente o mesmo. E aqui, por último, vou fazer para vocês a demonstração de um rifle elétrico de Airsoft, tá? Já é um rifle profissional, full metal, tem os seus 400 FPS, e você não deve usar esferas de aço nesse modelo. Por quê? Lembra? Esse modelo tem o ropato, tem o bulking. Se você fizer o uso com esferas de aço, você vai fazer alguns disparos, ele já vai quebrar, porque não é previsto passar uma esfera de metal por dentro do ropato com tanto peso. Essa peça vai rasgar, consequentemente o que vem depois dela vai quebrar, e assim você vai inutilizar e vai ficar bem caro o conserto dela. Então é assim, arma sem roll-up, posso usar esfera 6mm. Calibre 4,5, não preciso ter ponta laranja, esferas de aço, tiro ao alvo. Airsoft, sempre ponta laranja. Por quê? Diferenciação para as airguns, diferenciação para as armas de pressão, diferenciação para as armas de fogo e redução do impacto psicológico quando você for praticar o seu Airsoft. Beleza? Rapaziada, seguinte, se vocês curtiram o conteúdo, se agregou alguma coisa, se fez você relembrar de algo, deixa aquele like, fortalece o canal, ajuda a gente a produzir conteúdos cada vez mais interessantes. Se você puder compartilhar esse vídeo é bacana também, mande para os seus amigos, comentem aí se você gostou, se tem um conteúdo relevante, porque estamos caminhando para uma época que devemos ter o cuidado redobrado com o nosso esporte, com o nosso lazer, com o nosso passatempo, para que primeiro não fique mais caro, para que não fique mais burocrático, para que não dê novidades, certo? E é isso que a gente espera. Até hoje, 90% de quem pratica o Airsoft, de quem pratica o tiro-alvo com armas de pressão, cuidam, porém agora temos que redobrar isso, né? Porque sabemos que daqui para frente teremos talvez alguns ajustes na legislação, talvez teremos mais alguém olhando para o Airsoft, e a gente tem que ter cuidado para isso, beleza? Esse é o nosso papel, o papel das eSports é realmente trabalhar junto com o esporte para que seja sempre da melhor forma e sempre legalizado. Valeu, pessoal, bons jogos a todos, domingão tá aí,
tamo pro Airsoft. Para quem curte carabinas de pressão, fazer o seu lazer, fazer o seu agrupamento, fazer o seu tiro ao alvo. Vamos amassar chumbinho também, que é muito legal. As carabinas PCP aí, cada vez mais modernas, né, com alcance aí de 150 metros, agrupando 20 centímetros, até menos, 10 centímetros, é muito bacana também. Um abraço a todos, praticantes de Airsoft, atiradores, PCP, a Z Sports está sempre à disposição de vocês.